Bem-vindo a mais um episódio de Curiosidades que vão fritar seu cérebro. Hoje vamos descobrir fatos absolutamente inúteis que vão fazer você questionar por que diabos está assistindo isso. Mas prepare-se, porque depois de hoje você nunca mais vai olhar para o mundo da mesma forma. Vamos começar com algo que vai explodir sua mente. O isqueiro foi inventado antes do fósforo. Isso mesmo, pessoas, mas você deve estar pensando, como assim? Isso não faz sentido nenhum. Então, deixa eu explicar essa loucura. Em 1823, um químico alemão chamado Johann Wolfgang Dobereiner inventou o isqueiro. Era uma engenhoca complicada que usava hidrogênio e platina para fazer fogo. Mas sabe o que é mais patético? As pessoas olhavam para aquilo e pensavam, caramba, que tecnologia avançada! Mas será que não dá para fazer algo mais simples? Então, 3 anos depois, em 1826, John Walker inventou o fósforo. Basicamente, a humanidade inventou um Ferrari antes de inventar uma bicicleta. Parabéns, raça humana! Vocês são incríveis em complicar as coisas, mas espera, fica melhor. Dobereiner não ganhou nada com sua invenção, porque não patenteou. Ele era um cientista do bem, que queria compartilhar conhecimento. Então, ele morreu pobre, enquanto outros ficaram ricos vendendo isqueiros. A moral da história? Ser bonzinho não paga as contas, crianças. Durante séculos, todo mundo zoou Napoleão por ser baixinho. Filmes, livros, piadas, tudo girava em torno do complexo de Napoleão. Mas, plot twist, Napoleão tinha 1,68 m de altura. Para a época, isso era completamente normal. Na verdade, ele era até um pouco mais alto que a média francesa do século XVIII. Então, de onde veio essa mentira? Propaganda britânica, é claro. Os ingleses odiavam tanto o Napoleão que começaram a desenhar ele como um anão raivoso em cartoons políticos. Mas tem mais. Havia uma confusão de medidas. A França usava pés franceses que eram diferentes dos pés ingleses. Quando traduziram errado, bum, nasceu a lenda do baixinho. Então, durante 200 anos, a humanidade inteira zoou um cara morto por algo que era mentira. Imagina só, o Napoleão lá no além, tipo, sério? Conquistei metade da Europa e vocês ficam falando da minha altura? Mas espera, porque a história fica mais ridícula. Os guardas pessoais de Napoleão eram gigantes de propósito. Então, nas pinturas, ele sempre parecia minúsculo ao lado deles. Então, a lição aqui é: nunca fique ao lado de pessoas muito altas em fotos ou daqui 200 anos vão achar que você era um hobbit. Prepare-se para ter sua percepção de tempo completamente destruída. Cleópatra viveu por volta de 30 a.C., certo? Mas a Grande Pirâmide de Gizé foi construída em 2560 a.C. Isso significa que Cleópatra viveu 2530 anos depois das pirâmides. Então, façamos as contas. Cleópatra morreu há aproximadamente 2050 anos. O iPhone foi lançado em 2007, há apenas 18 anos atrás. Mas o que isso significa? Que Cleópatra estava cronologicamente mais perto do lançamento do iPhone do que da construção das pirâmides. Sim, deixa isso afundar. Então, quando Cleópatra olhava para as pirâmides, elas já eram tão antigas para ela quanto o Império Romano é para nós hoje. Ela provavelmente visitava as pirâmides como turista, tipo, nossa, que relíquia antiga, mas tem mais. Quando as pirâmides foram construídas, ainda existiam mamutes lanosos vivos na Terra. Eles só foram extintos por volta de 1650 a.C. Então, recapitulando, você poderia teoricamente ter um mamute como animal de estimação e ainda ver as pirâmides sendo construídas. O tempo é uma bagunça total, pessoal. Mas espera que a viagem no tempo não acabou. A Universidade de Oxford é mais antiga que o Império Azteca. Oxford começou a ensinar em 1096, enquanto Tenochtitlan foi fundada em 1325. Então, enquanto os ingleses estavam discutindo filosofia em Oxford, os astecas ainda nem tinham decidido onde construir sua capital. A história é louca. Agora vamos para algo perturbador. Você nunca viu seu próprio rosto de verdade. Nunca. Nem uma única vez na vida. Mas calma lá. Você vai dizer, ué, eu tenho espelho em casa. Eu me vejo todo dia. Então, deixa eu arruinar seu dia. No espelho, você vê uma imagem invertida.
Seu rosto no espelho não é como as outras pessoas te veem. É uma versão espelhada, simétrica oposta. Mas fica pior. Em fotos, você também não se vê como realmente é, porque as lentes das câmeras distorcem as proporções. E em selfies, pior ainda. A câmera frontal está tão perto que distorce tudo. Então, a única forma de você se ver como os outros te veem seria usando 2 espelhos em ângulo de 90 graus, criando uma reflexão dupla que cancela essa inversão. Mas aqui está apenas a parte que vai te deixar paranoico. Seu cérebro está tão acostumado com sua versão espelhada que quando você se vê em uma foto verdadeira, você parece estranho para si mesmo. Então, você é literalmente mais bonito do que pensa, porque você está acostumado com uma versão errada de você. As outras pessoas te veem de uma forma que você nunca vai ver. Mas espera, tem o golpe final. Você também nunca ouviu sua voz real. O som que você ouve quando fala é distorcido pelos seus próprios ossos cranianos. Por isso, você odeia sua voz em gravações. Aquela é sua voz real. Então, resumindo, você é um estranho para si mesmo. Bem-vindo à crise existencial. De nada. Hora de falar sobre frutas radioativas. Sim, você leu certo. Bananas contêm potássio, e uma pequena porcentagem do potássio natural é o isótopo radioativo potássio 40. Então, toda vez que você come uma banana, você está comendo radiação. Mas antes de você entrar em pânico e processar a chiquita, relaxa. A quantidade é minúscula. Você precisaria comer 10 milhões de bananas de uma vez para morrer de envenenamento radioativo. Então, os cientistas até criaram uma unidade de medida chamada dose equivalente de banana para medir radiação. É real, eles comparam radiação com bananas. Mas sabe o que é engraçado? Castanhas do Pará são muito mais radioativas que bananas. Elas têm 1000 vezes mais rádio que qualquer outro alimento. Então, se você está preocupado com radiação, pare de comer castanhas. Mas também não coma muitas bananas de uma vez, porque você vai ter problemas intestinais muito antes de ter problemas de radiação. Mas aqui está o plot twist favorito. Detectores de radiação em aeroportos às vezes disparam alarmes se você está carregando bananas na bagagem. Já aconteceu de caminhões de bananas serem confundidos com material nuclear. Então, tecnicamente, você poderia ir preso por tráfico de material radioativo se carregar bananas demais. Que mundo louco, né? Quer crescer alguns centímetros? Simples, vá para o espaço. No espaço, os astronautas crescem até 5 centímetros. Mas não é mágica, é só a coluna vertebral relaxando sem gravidade, comprimindo ela. Então imagine, você é um astronauta baixinho, vai para o espaço, cresce 5 centímetros, volta para a Terra e, pá, encolhe de novo em algumas horas. A gravidade é uma megera, mas tem um lado ruim, porque sempre tem. Essa expansão da coluna é dolorosa. Muitos astronautas reclamam de dores nas costas terríveis nos primeiros dias. Então, eles literalmente sentem a coluna se esticando. É tipo aqueles equipamentos de tortura medieval, mas voluntário e patrocinado pela NASA. Mas fica mais bizarro. Na ausência de gravidade, os fluidos corporais sobem para a cabeça. Então, astronautas ficam com a cara inchada e pernas fininhas, tipo um pirulito humano. Então, Scott Kelly, que passou quase 1 ano no espaço, voltou 5 centímetros mais alto. Mas também com problemas de visão, porque o fluido cerebral mudou o formato dos seus olhos. Mas a cereja do bolo? Alguns astronautas relatam que suas pegadas na estação espacial cheiram a bife grelhado. A pele morta dos pés, flutuando e sendo aquecida, solta esse cheiro. Então, o espaço te faz mais alto, com a cara inchada, dores nas costas, problemas de visão e pés que cheiram a churrasco. Glamouroso. Vamos terminar com uma tristeza existencial, disfarçada de curiosidade engraçada.
Existem aproximadamente 1 milhão de flamingos de plástico de jardim nos Estados Unidos, mas só existem cerca de 300 mil flamingos reais no planeta inteiro. Então, isso significa que os flamingos falsos superaram os flamingos reais em uma proporção de 3:1. A humanidade literalmente preferiu o falso ao verdadeiro. Mas sabe quem inventou o flamingo de plástico de jardim? Don Featherstone, em 1957. Ele esculpiu baseado em fotos de flamingos da National Geographic, porque nunca tinha visto um flamingo de verdade. Então, a maioria dos flamingos de plástico são baseados na interpretação de um cara que nunca viu um flamingo real. É tipo desenhar um dragão, baseado na descrição do primo do seu amigo. Mas aqui está o kicker. Os flamingos de plástico se tornaram tão icônicos que agora são considerados arte kitsch americana. Existem no Museu de Arte Moderna. Então, recapitulando, criamos uma versão falsa e inferior de um animal. Multiplicamos ela até superar o original em número e então a chamamos de arte. Mas, para ser justo, flamingos de plástico não precisam de comida, não fazem cocô no seu jardim e você não precisa explicar para o vizinho por que tem um bando de pássaros cor-de-rosa morando com você. Então, talvez a humanidade esteja certa desta vez? Não, definitivamente não. Mas pelo menos é engraçado. E assim, terminamos mais um episódio de conhecimento completamente inútil, mas estranhamente fascinante. Hoje, você aprendeu que complicamos o simples desde sempre. Mentimos sobre pessoas mortas por 200 anos. O tempo é uma bagunça total. Você nunca se viu de verdade. Come radiação no café da manhã. O espaço é glamuroso até não ser mais. E preferimos o falso ao real. Mas sabe o que é mais louco? Você acabou de passar 10 minutos da sua vida aprendendo essas coisas, em vez de fazer algo produtivo. Então, a verdadeira curiosidade aqui é: por que você está assistindo isso? Qual é seu problema? Mas, já que você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha essa loucura com seus amigos. Então, até a próxima, onde vamos fritar mais alguns neurônios com curiosidades que ninguém pediu, mas todo mundo precisa saber.